3 a 10. A fim de não infligir aos irmãos uma dose muito grande de Apocalipse, eu vou meditar agora então na carta de 1 Pedro e deixar para a aula, quando nós vamos então meditar mesmo no livro do Apocalipse. Porém, não conseguirei fugir do tema, que é justamente esperança. Os assuntos escatológicos estão muito ligados a essa carta aqui de Pedro. Então vamos meditar aqui a partir do versículo 3 do capítulo 1. 1 Pedro 3 diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Até aqui, meus irmãos, a leitura da palavra do nosso Deus. Se você ler a carta inteira de Pedro, você vai perceber algo interessante. Ele está sempre falando do passado e do futuro. O que aconteceu lá atrás, o que vai acontecer lá na frente. O passado e o futuro estão sempre diante dos olhos do autor da carta, e é a mensagem que ele quer que os seus leitores peguem, compreendam. Mas não apenas por ter conhecimento, ou para ter conhecimento dessas coisas, e sim porque ele entende que o conhecimento, o entendimento correto do passado e do futuro sustenta, alimenta o nosso testemunho e a nossa alegria no presente. O passado nada mais é do que a cruz, a vinda de Jesus, sua primeira vinda, seu testemunho público, sua morte, seu sofrimento, sua vitória, sua ressurreição. Esse é o passado do crente. É para isso que o crente sempre tem que olhar, porque é sua âncora, é onde sua vida está estabelecida, é daí que tudo nasce, tudo surge, e não há vida fora disso. Os eventos relacionados a Cristo, os quais nos salvam, nos tornam filhos de Deus, nos regeneram. Mas então, tendo experimentado esse passado de glória, o crente também olha para o futuro, para aquele mundo por vir, onde não há mais dor, pranto, sofrimento nenhum. E por causa do passado, ele tem garantido esse futuro. Mas agora, então, a compreensão dessas duas realidades precisa produzir algo prático na vida dos crentes no tempo presente. Isso tem a ver com testemunho, isso tem a ver com alegria. E nesse texto que nós lemos, nessa parte tão preciosa das Escrituras que nós lemos, nós encontramos uma das expressões mais impressionantes a respeito da alegria do cristão. No final do versículo 8, ele menciona essas palavras, ele junta um monte de palavras para tentar expressar algo que certamente escapa completamente à condição humana a linguagem humana de explicar. Ele diz: mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Alegria indizível e cheia de glória. Quantas palavras para tentar expressar um conceito que na verdade é grandioso mesmo, é glorioso mesmo. A alegria do cristão. A alegria agora, já, nesse mundo, mesmo em meio a todo o caos que nos cerca.
a toda a depravação que nos cerca, poder experimentar essa alegria indizível e cheia de glória. Eu quero perguntar a você nesta manhã se você sabe o que é isso. Se você tem experimentado na sua vida algo parecido com essa declaração. Uma exultação com uma alegria indizível e cheia de glória. Duas coisas nós podemos aprender desta passagem sobre esta alegria indizível e cheia de glória que o cristão deve experimentar pela fé no tempo presente. A primeira delas está justamente entre os versículos 3 e 5, e a segunda dos versículos 6 em diante. Primeiramente, o apóstolo Pedro estabelece qual é o fundamento desta alegria indizível e cheia de glória. Nós assistimos à televisão nesses dias e nós vemos tantos desfiles e tanta gente sorrindo diante das câmeras e tanta alegria. Você já se perguntou qual é o motivo, qual é a razão da alegria dessa gente? Por que eles estão com sorrisos tão grandes diante das câmeras e pulando e virando cambalhotas e fazendo uma série de exercícios? Eu assisto, eu vejo essas coisas e fico perguntando qual é a alegria, por que tanta alegria? E na verdade não há nenhum motivo. Nenhum motivo. Muitas vezes as pessoas estão apenas sublimando uma situação de uma vida miserável. Sem sentido, sem propósito, sem razão, sem nada. Mas como a convocação para a festa, é a data, é o período, lá vão as pessoas tentar experimentar uma alegria que todos sabem no fundo que é absolutamente vazia, absolutamente falsa. Não dura nada. E no entanto, nós cristãos somos chamados para experimentar uma alegria indizível e cheia de glória. Mas esta alegria tem fundamento. Essa alegria não é efêmera, não é por nada, não é por qualquer motivo banal. Essa alegria tem fundamento. Qual é o fundamento dessa alegria? Inicialmente, veja o que Pedro diz aqui: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bendito, ele diz. É bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, o fundamento da alegria do cristão é o próprio Deus. Não necessariamente as coisas que Deus possa nos dar, mas Ele mesmo, o que Ele é. O Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas muitas vezes nós interpretamos errado essa passagem. Pensamos assim: já que o Senhor é o meu pastor, então Ele vai me prover de tudo que eu preciso, Ele vai me dar todas as coisas, e portanto nada me faltará. Mas não é isso que o Salmo 23 diz. Ele diz: o Senhor é o meu pastor e eu não sentirei falta de nada. Eu não sentirei. A tradução não traz a primeira pessoa do singular que está no texto hebraico original. Eu não sentirei falta de nada porque Ele é meu pastor. E porque eu não preciso de nada mais além dele. Porque Ele é o meu pastor. Então, eu não preciso de nada mais. Nada faltará. Nada fará falta. O fundamento da alegria do cristão não é o que Deus pode nos dar, é o que Ele é. É o fato de que Ele existe. É o fato de que Ele é o nosso Senhor, que dá sentido, que dá propósito para a nossa vida, para a nossa existência. Por isso não precisamos sorrir diante das câmeras só por motivos banais. Porque temos um fundamento inabalável. O fundamento inabalável da nossa alegria é o Deus bendito. Mas esse Deus, que é bendito, que é o Pai de Jesus Cristo, Pedro diz,
tem feito coisas grandiosas por nós. Todas elas relativas à nossa salvação. Ele diz que segundo a sua muita misericórdia, quer dizer, não pode ser pouca misericórdia, não é só misericórdia, mas muita misericórdia, porque ao lidar com pecadores, que não são só pecadores, mas são muito pecadores, então também é preciso que seja uma muita misericórdia. Esse Deus, o texto diz, mostrando agora o passado, nos regenerou, e aí o futuro, para uma viva esperança. Ele vai estar sempre cruzando essas linhas, no passado, no futuro. Nos regenerou, isso é passado. Para uma viva esperança é o nosso futuro. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então aí está o centro da vida do cristão, o centro da história, o túmulo vazio. O Cristo que venceu a morte, Ele é o fundamento da nossa alegria e esperança. Não há outro. Não pode haver outro. Se houver outro, vai ser idolátrico, porque vai concorrer com Cristo. Somente Cristo pode ser o fundamento da nossa alegria e esperança. Nós fomos regenerados, o texto diz, ou seja, nós experimentamos uma transformação de vida. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas por graça, por misericórdia, recebemos vida mediante a ressurreição de Jesus Cristo. A transformação que Cristo operou em nós, ou que o Espírito operou em nós, graças à obra de Cristo e graças ao desígnio de Deus Pai, é o fundamento inabalável da alegria do cristão. Esse é o nosso passado. Nosso passado é Cristo. É o que Cristo fez por nós. O que quer que eu ou você temos feito por nós mesmos, não importa. As coisas antigas passaram. Tudo se fez novo para os que estão em Cristo e que experimentaram esta regeneração. Mas então ele fala do futuro outra vez e diz, para uma herança. E herança é uma palavra atraente. Receber algo que não foi necessário trabalhar para conquistar. Receber um presente. Nós temos uma herança, o texto diz, e para ela nós fomos regenerados. E então ele usa 3 palavras para descrever essa herança, e essas 3 palavras são muito interessantes, apesar de que na nossa língua, muitas vezes não fica tão claro aquilo que o apóstolo quis dizer pelas palavras utilizadas. Mas a primeira palavra significa imortal. Para uma herança imortal. A tradução incorruptível está correta também, porque significa que não pode morrer, que não pode se corromper, que não pode se perder. Mas há um sentido mais forte aqui, que é o sentido positivo, de que dura para sempre, de que não há fim. Ora, se nós fomos feitos para a vida eterna, a nossa herança tem que ser tão eterna quanto a nossa vida. Ou, do contrário, não valerá muito a pena, se depois de algum tempo ela acabasse. Então, ela é uma herança imortal. Em segundo lugar, ele diz que ela é uma herança incontaminável. Esse é o sentido da expressão sem mácula. Mácula é algo que contamina, é algo que pode ser estragado. Cristo disse que nós não devíamos nos preocupar em acumular tesouros neste mundo, porque aqui o nosso tesouro pode ser maculado, ou pelo poder da traça, ou pelo poder da ferrugem, ou pela ação dos ladrões. Mas a herança para a qual nós fomos regenerados, Pedro diz,
não pode ser maculada. Ela não pode sofrer nenhum processo de contaminação. Ela sempre será guardada pura e sem defeito para nós. Pedro usa 3 palavrinhas na língua original para descrever essa qualidade dessa herança, que formam uma rima na língua original. Na tradução, não. Eu vou apenas dizer as palavras para os irmãos perceberem o som delas e como elas são muito parecidas. Ele diz que a nossa herança é afarton, ele diz, ou seja, imortal. Amianton, ou seja, incontaminável. E amaranton, ou seja, inapagável. Ele faz uma riminha aí nessas 3 palavras. Incontaminável quer dizer que não pode de maneira nenhuma sofrer algum processo de deterioração. Mas em terceiro lugar ele diz imarcessível, que é o termo inapagável, não pode ser apagada. Sua glória não pode diminuir. O brilho jamais será ameaçado, nunca diminuirá, nunca será eclipsado. O brilho da glória da nossa herança. É o tesouro que está reservado para nós no mundo vindouro. Um tesouro, portanto, que não pode ser corruptível, ele é incorruptível, ele é imortal, que não pode ser contaminado, ele é incontaminável, sem mácula, que não pode perder o brilho ou o esplendor, portanto, imarcessível. E então ele acrescenta uma 4ª expressão, não agora para descrever a qualidade da herança, mas sim o estado dela, a situação dela. Ele diz: essa herança está reservada nos céus para vós outros. Reservada quer dizer totalmente destinada para você e para mim. Ninguém pode ocupar aquele lugar, ninguém pode tomar para si aquele lugar. Guardada. É um sentido passivo. Deus está guardando-a para nós. Ela é guardada pelo poder de Deus. E então, curiosamente, Pedro diz que nós também, agora ele volta outra vez para o presente, nós também somos guardados. Usando a mesma palavra na língua original. Ou seja, a herança está guardada para nós e nós estamos sendo guardados para a herança. Uma via de mão dupla. Não há como uma das partes se perder, porque Deus exerce seu poder ao guardar a herança para nós e exerce seu poder ao nos guardar, ao nos preservar, para que nós possamos tomar posse daquela herança. Então ele diz, ela está reservada nos céus para vós outros que sois guardados. Ela está guardada para vocês que são guardados pelo poder de Deus. Portanto, é o poder de Deus que guarda tanto a herança quanto nós. Por que é que não nos perderemos? Por que é que não nos desviaremos do caminho de Deus? Por que é que não há risco de que nós não recebamos a herança que Ele nos prometeu? Porque Ele guarda a herança, porque Ele nos guarda também mediante seu poder. Não o nosso poder, mas o poder dEle, que opera pela nossa fé. Então ele diz, mediante a fé. A nossa participação em tudo isso é apenas isso, fé. Uma fé que é operada pelo poder de Deus, não por nós mesmos. Pois fé é dom de Deus. Um dom que nos capacita a continuarmos fiéis, de maneira que até o final sejamos guardados para recebermos essa herança que está preparada, ele diz,
para revelar-se no último tempo. Fechando então o ciclo, uma salvação perfeita. Nós temos um Deus perfeito, nós temos uma salvação perfeita. Ele agiu de forma perfeita no passado para nos salvar. Ele garante a perfeição do futuro que nos espera. E nisto está o fundamento da nossa alegria. Nada mais. Veja a próxima expressão, o versículo 6. Diz: nisso exultais. Este é o fundamento. Não há outro fundamento. Nisso exultais. Nisso o quê? Nesse Deus bendito, que por sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, para uma herança que ele diz que é incorruptível, imaculável, que nunca perde o brilho, para uma herança que é guardada, preservada por Deus, para nós que também somos guardados, preservados por Deus, para poder experimentar pela fé essa salvação. Nisso, esse é o fundamento. Nós temos um fundamento sólido para a nossa alegria, que não são situações benéficas passageiras da nossa vida, que não são momentos pontuais de alguma euforia produzida por alguma coisa positiva, como quando, sei lá, o nosso time ganha, ou como quando nós desfrutamos de uma comida gostosa, ou quando podemos fazer alguma viagem maravilhosa. Não, o fundamento da nossa alegria nunca pode estar nas coisas, nas bênçãos de Deus, mas no próprio Deus. E na grande bênção que Ele é para nós, por ter nos regenerado e garantido o mundo vindouro para nós. Nisso, Pedro diz, exultais. E aí ele vai revelar a segunda característica atordoante desta alegria indizível e cheia de glória. A primeira eu já disse, esse é o fundamento, ele mostra o fundamento dela. Mas agora ele revela um segundo aspecto dessa alegria indizível e cheia de glória, e é um aspecto altamente paradoxal. Veja os termos que ele usa. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Não lhe parece contraditório ele falar, por um lado, de poder experimentar uma exultação, uma alegria indizível, uma alegria extraordinária, e por outro lado ele dizer, mesmo que no presente tenhamos que experimentar várias provações. Provações, aqui, representam testes, provas, teste pesado, relacionado a sofrimento, sofrimento terrível, choro, lágrima, pranto. Como é possível que essas duas coisas estejam juntas? Então, a segunda coisa extraordinária que Pedro diz a respeito desta alegria indizível e cheia de glória é que não só ela tem um fundamento sólido que não pode se abalar, que é o próprio Deus que nos regenerou para uma esperança viva que não pode ser perdida, mas que, mesmo em meio à dor, ao sofrimento, aos testes do tempo presente, essa alegria se fortalece. Ela não apenas sobrevive, mas ela se fortalece. Mesmo em meio aos piores testes, às piores provações, que seja necessário que nós passemos. Veja, nisso exultais, embora, aqui está o condicional, ainda que
no presente. No futuro, no passado Cristo, no futuro o mundo por vir, mas no presente o quê? Provações. Quando ele diz por breve tempo, pode ter dois sentidos. Um é que, frequentemente, os períodos de testes e de provações, de fato, não são muito longos. Se nós pensarmos no caso das perseguições dos cristãos por volta do ano 60, que é quando Pedro está escrevendo esta carta, sob o imperador Nero, as perseguições elas eram pontuais. Não significava que um cristão enfrentasse 365 dias por ano perseguições. Talvez ele enfrentasse uma semana, um mês, mas elas eram concentradas, altamente concentradas. Então, quando os cristãos eram submetidos aos julgamentos públicos, como a gente vê isso muito claro no livro do Apocalipse, e os irmãos têm visto nas lições, eram momentos de intensa provação, intensa tribulação. Por breve tempo, ele diz, porque frequentemente o Senhor dava alívio ao seu povo depois de algum tempo. Mas isso também pode significar breve tempo, porque em comparação com a eternidade, uma vida é breve. Mesmo que alguém sofra a vida inteira, ainda assim, esse tempo que pode parecer demasiadamente longo, em comparação com os dias eternos, não significará nada. Será só uma poeirinha, um cisquinho no tempo, na ampulheta do tempo do universo, da eternidade. Só um grãozinho de areia é a nossa vida diante da eternidade. É por isso que, mesmo que dure uma vida inteira, ainda assim será breve diante do tempo por vir. Eu estou por certo, Paulo diz, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não se podem comparar com a glória que será revelada. Por mais terríveis que sejam os sofrimentos do tempo presente, Paulo diz, eles são insignificantes com a glória, com o mundo por vir, com as bênçãos do mundo por vir. É por isso que compensam, mesmo que tenham que durar uma vida inteira. Quando ele diz, se necessário, é porque só Deus sabe quando é que alguém precisa passar por um teste maior do que outrem. As provações não são niveladas. Deus não tem uma prova padrão. E aí ele diz, aqui está o teste padrão para todos os crentes, e todo mundo tem que passar por eles. Não. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, Paulo diz aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 12, no versículo 13, diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais provados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com o teste, vos provará livramento, força, de maneira que o possais suportar. Deus não tem uma prova padrão, um teste padrão para todos. Deus tem uma prova personalizada para cada um. Só Ele sabe o que cada um de nós precisa passar. Por isso, podemos ler esse se necessário também como quando necessário. Quando necessário. Porque necessário será. Nós só não sabemos quando. Quando é que nós teremos que passar por esta prova, por esse teste. Mas a grande notícia aqui é,
mesmo tendo que passar por esta prova, mesmo tendo que passar por esse teste, a nossa alegria não vai embora. Ela não se perde se ela tiver um fundamento sólido, que é Deus, que nos regenerou e que garante nosso futuro com base no passado. Então, não há como nós perdermos essa alegria. Porém, eu disse que não é só uma questão de manter a alegria, mas de expandi-la, de aumentá-la ainda mais, mesmo em meio ao teste. Como isso é possível? Isso poderia ser possível. Então ele nos diz duas razões pelas quais nós devíamos exultar com alegria indizível e cheia de glória, mesmo passando por meio dos testes, e por fim nos dará uma terceira revelação extraordinária aqui. As duas razões ele diz, porque esta prova, esse teste, tem o poder de confirmar o valor da vossa fé. Verso 7. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Portanto, primeiramente porque a prova, o teste, tem o poder do fogo. Aliás, o que ele está dizendo é que tem um poder superior ao do fogo. Porque o fogo pode purificar o ouro e torná-lo excelente, excepcional, valiosíssimo. Mas ele diz, mas a prova tem um poder maior do que a do fogo. Pode fazer melhor isso com a sua fé. Mais do que o fogo pode fazer com o ouro, a prova pode fazer com a sua fé. Pode purificá-la. E a melhor maneira, dizer, a fé mais pura possível, a fé mais pura possível, é aquela que confia unicamente em Deus. Unicamente em Deus. Essa é a fé mais pura possível. É aquela que não confia mais em nenhuma outra coisa. Mas toda a sua confiança está unicamente no fundamento da nossa alegria, que é o Deus bendito. A provação, muitas vezes, tem o poder de fazer com que nós abandonemos a confiança em nós mesmos. Abandonemos a confiança nos homens, nos recursos, nas coisas, para que nos entreguemos a uma fé pura, que é uma fé que confia somente em Deus. Portanto, ele diz, você tem motivo, sim, para a sua alegria aumentar ainda mais, mesmo em meio à aprovação, porque você pode alcançar uma fé mais pura, por esse instrumento melhor do que o fogo, que pode purificar a sua fé. Mas ele diz, além disso, esta prova tem o poder de preparar você para que a sua vida redunde, ele diz, em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, para que a sua vida seja de fato para a glória de Deus. Por isso, a prova pode ser recebida aqui com exultação, ele diz. Porque não só purifica a sua fé, como também se transforma, redunda, conduz, coaduna para a glória de Jesus Cristo. Pelo fato de ele encontrar um discípulo fiel, que mesmo em meio às provas e tentações, manteve sua alegria e seu testemunho. E como ele mencionou Cristo, agora então ele nos traz uma última revelação fantástica sobre a alegria. Ele diz, esse Jesus, para quem a sua vida precisa ser conduzida em glória, ou para quem a glória da sua vida tem que ser conduzida, esse Jesus, ele disse, vocês não veem, mas amam. Não havendo visto, há mais. Esse Jesus, vocês não veem, mas creem. E aqui já está o segredo. Não é pela vista, não é pela lógica, não é pela razão,
Não são pelas provas que as pessoas querem ter, mas é pela fé. Vocês não veem, mas vocês amam. Vocês não veem, mas vocês creem. E ao não ver, mas amar, ao não ver, mas crer, é que se experimenta então esse upgrade da alegria, porque aí então ela se torna indizível e cheia de glória. Só aqui ele diz que ela é indizível e cheia de glória. Ela se torna de fato indizível e cheia de glória quando nós experimentamos, em meio ao teste, em meio ao sofrimento, a nossa semelhança com Cristo. Vendo-o pela fé, amando-o de uma maneira profunda que nos identifica com Ele. Como Paulo diz, tudo o que eu quero, ele diz aos Filipenses no capítulo 3, é me conformar com Cristo na sua morte, para experimentar também a glória da sua ressurreição. Cristo. Portanto, meus irmãos, nós temos aqui do passado e do futuro energia para alimentar o nosso presente. O testemunho alegre que nós temos que dar no presente. Porque a nossa alegria tem fundamento. E esse fundamento é o Pai, é Deus o Pai. Tudo que Ele fez por nós, a herança guardada para nós que somos guardados para ela. Nisso nós exultamos, aí está o fundamento. Mas não só exultamos, como aumentamos a nossa exultação em meio aos testes, entendendo que os testes não são aleatórios, não são randômicos, mas eles são personalizados para cada um, com o poder de purificar a nossa fé, com o poder de extrair mais glória da nossa vida para Cristo. Em Cristo, nos conformando com Ele, num amor profundo por Ele, numa fé pura nele, nós experimentamos então uma alegria indizível e cheia de glória. Só essa alegria dura para sempre. As outras só duram o tempo do carnaval. Esta aqui é inabalável. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças por Ti mesmo, por tudo que Tu és, porque Tu és fundamento inabalável da nossa alegria. Sustente-nos, ó Pai, no testemunho diário que temos que dar, alegre e vitorioso, um testemunho de Cristo, que sofreu, como nós também temos que sofrer, mas venceu, como nós também temos vencido nele. Sustente-nos, ó Pai, em alegria indizível e cheia de glória, até o dia de nos encontrarmos com o Senhor, para recebermos aquela herança. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ficar de pé, queridos. Damos graças a Deus pela fiel exposição da palavra.